numa conferência. Enquanto eu estou na nave principal, minha esposa, a gente só tinha um filho na época, o meu filho Daniel tinha uns 2, 3 anos, e a minha esposa com outras mulheres de pastor. Na época eu nem pensava em homeschooling ainda, mas eu já achava um absurdo enviar um moleque, 1 ano, 2 anos já para longe da minha esposa. Quando a minha esposa disse para as mulheres de pastor, numa conferência reformada, onde se supõe o povo estuda, quando a minha esposa disse, meu filho não vai para a escolinha, fica comigo, as mulheres quase desmaiaram e disseram, como você aguenta? Mulher de pastor, a mulher será conservada na missão de mãe, mas essa mulher de pastor reformado diz, como que você aguenta ser mãe? Feministas, doutrinas feministas, como o ar, são como o ar que as pessoas respiram neste país e no Ocidente. Estão por todos os lados as doutrinas feministas. Por exemplo, Katy Perry, beijei uma garota e gostei. A revolução sexual é uma pauta feminista, é um valor da esquerda. Vários e vários comunistas, eles entenderam que destruir, aniquilar a moralidade sexual cristã, se eles conseguissem atingir a moralidade sexual cristã, a fé cristã ia sofrer um duro golpe. Os comunistas, você lembra aquela frase? Faça o amor, não faça a guerra? Quem lembra dessa frase? Isso foi dito durante a guerra do Vietnã. Por quê? Vietnã do Norte versus Vietnã do Sul. Um lado era capitalista, Estados Unidos apoiava o lado capitalista. E isso, aquele seu professor maconheiro não vai te ensinar. Então, não podendo vencer uma superpotência como os Estados Unidos, começa a existir dentro dos Estados Unidos uma campanha contra a guerra. E aí, obviamente, para que os comunistas continuassem lá no Vietnã. Tanto é que quando os Estados Unidos saem da guerra, o lado comunista invade o lado capitalista e aniquila milhares e milhares de pessoas. Então, aí vem um cara chamado Herbert Marcuse, que é comunista. Ele cunhou a frase, faça o amor, não faça a guerra. Ou seja, não, ao invés de ir para a guerra, vamos dormir com os outros como se não houvesse amanhã. Esses caras perceberam que alguém doutrinado desde cedo, lá na escola, a dormir com meio mundo, esse cara não vai querer vir para o culto e ouvir, ame sua esposa até o final. É claro que não. Eles perceberam isso. Então toda essa perversão sexual tem tudo a ver com esses caras também. Houve outras influências também, principalmente do iluminismo, mas esses caras também entenderam isso. Destruir a sexualidade, a moralidade sexual cristã é um grande feito para atacarmos a fé cristã. Na escola, um professor vai dizer, religião mata, religião mata. É inegável o que a Igreja Católica fez, mas a Inquisição Espanhola, em décadas, não matou a quantidade de gente que a Revolução Francesa matou em 1 ano. Ou seja, o movimento ateísta matou muito mais gente do que o movimento religioso em 1 ano. No século passado, os regimes ateus mataram mais de 100 milhões de pessoas, isso em estimativas conservadoras. Nada se aproxima disso. Ninguém matou mais do que ateu. Ninguém. Mas aquele professor maconheiro não ensina isso. Mas ele semeia todo dia no coração da criancinha que todo pastor, é isso que ele está fazendo. Todo pastor é um canalha. Toda igreja é um antro de desgraça. É isso que está sendo dito todos os dias. Depois o povo não entende porque o moleque chega aos 15 anos não quer saber de igreja. Eles com seus tentáculos estão por todos os lados. Na escola, na igreja. Sim, porque eles se infiltraram e é isso que eu vou falar para vocês aqui hoje. Então vamos lá. Vamos falar desses 3 valores aqui que
representam bem a ideia comunista e esquerdista, e eu vou falar para vocês hoje da diferença do comunismo como proposto por Marx e do que a gente tem, o comunismo atual, e como esse aqui venceu, como a esquerda domina tudo. Vamos lá. Primeiro, o comunismo é contra a propriedade privada. E eu vou explicar isso, porque isso é tão importante, porque o comunismo te ensina o seu filho a ser uma vítima. É um culto de si mesmo, onde eu sou um coitadinho. Isso nunca levará o seu filho a prosperar. Se o tempo inteiro o seu filho acha que ele precisa de um Messias, que não é Deus, que é o Estado, para salvá-lo da pobreza, você nunca vai prosperar com essa atitude socialista que permeia o nosso país. E aí eu vou explicando aqui, você vai entender. Marx disse o seguinte: a história de todas as sociedades até o presente é a história da luta de classes. É o que move o mundo, o motor que move o mundo é a luta de classes. Há classes, na época de Marx, a burguesia e o proletariado. Ok. Sabe por que há brigas? Porque há classes, ricos e pobres. Vamos resumir assim, para ficar mais simples. Sabe por que há guerras? Porque há classes, ricos e pobres. Mas por que há classes? Porque há propriedade. O inferno começou quando alguém pisou a planta dos pés em algum lugar e disse: aqui é meu. Então Karl Marx diz: se o que torna alguém rico e pobre é a propriedade, e aqui Karl Marx inclui a terra e os meios de produção, se o que torna alguém, o que dá essa diferença de classes, o que faz surgir as classes é a propriedade, aniquilemos a propriedade, não haverá mais classe, será tudo em comum e o paraíso descerá na terra. É exatamente assim. Essa frase define precisamente o que é a ideia comunista de Marx. Vamos destruir a propriedade, não vai ter mais rico nem pobre, todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ter tudo em comum, e acabou. Ok. Essa é a tese dele. Pois bem, essa já é uma ideia totalmente anticristã, porque em Israel a propriedade é protegida. Quando o povo de Israel chega a Canaã, o que Deus faz? Deus coletiviza a terra? A terra é de todo mundo? Não. Ele privatiza, ele dá um pedaço de terra para cada família e ele faz leis para proteger essa terra. Inclusive, quando reis malignos como Acabe o Estado quer tomar a terra de outro, a Bíblia o descreve como alguém maligno, depravado, rejeitado por Deus, como um pecador ao querer tomar aquela terra daquele israelita. Ora, em Provérbios 22, 28 está escrito: não remova os marcos antigos que puseram seus pais. A gente sabe que o sentido, a interpretação corriqueira dada a este texto é: não remova os marcos, olha, não deixe de escutar os conselhos de seus pais. Essa ideia está correta, mas não em relação a este texto. É sempre bom ouvir os pais, mas este texto não está tratando disso. Não remova os marcos eram aqueles pedaços de madeira que eles utilizavam para cercar a terra. Hoje cercamos com alvenaria. Antes eles usavam marcos, pedaços de madeira, eles colocavam e delimitavam a terra deles. Então, não remover, a ideia era a seguinte: imagine que eu tenha um terreno de 10 por 30, e aí eu marque esse terreno, mas o meu vizinho retire o marco e invada a minha terra. E aí tem gente que fala assim: como que na Bíblia a Bíblia não condena o socialismo? Está aqui, está aqui explícito, não pode ter MST, invasão de terra. Está claro aqui, não pode invadir terra dos outros. Mas é improdutivo. O problema é meu. Se eu comprei, se eu adquiri com o meu suor, eu faço o que eu quiser. Mas, no mundo de conto de fadas de Karl Marx, haveria mais produtividade e haveria muito mais riqueza se a propriedade fosse coletivizada e fosse de todo mundo. Mentira. Facilmente
provado pela história, pela própria história soviética, pela própria história coreana, em todos os lugares onde o comunismo foi estabelecido, e também nos Estados Unidos. Veja bem, vamos começar pela história soviética. Lenin, ele estatizou e coletivizou os campos. Resultado, milhões de pessoas morreram. Holodomor, já ouviu falar do Holodomor? Quem já ouviu falar? Holodomor? Stalin domina a Ucrânia, coletiviza os campos. Resultado, Holodomor significa morrer de fome. Milhões e milhões de pessoas morriam, sabe por quê? Não havia estímulo para trabalhar, haja vista que, se aquilo que eu produzo não fica comigo, por que eu vou produzir? O socialismo não funciona porque não há estímulo para produzir. Por isso, Holodomor, um genocídio, simplesmente porque foi aplicado o socialismo na Ucrânia. E aí, um monte de gente morreu. Em Jamestown, em 1607, nos Estados Unidos, dos 104 colonos que vieram do Reino Unido, que vieram da Inglaterra, só 38 estavam vivos depois de algum tempo. 2 anos depois, 500 recrutas foram para os Estados Unidos. Logo em seguida, 2 anos mais ou menos depois, desses 500, 440 estavam mortos. Sabe como funcionava o regime nessas terras americanas? Coletivismo, socialismo. Era tudo em comum, tudo que produzia ia para um fundo em comum. E aí é a lei do menor esforço. Se eu produzo 10 sacas de cimento, o João, 10 sacas de trigo, o João produz 5, mas no final eu ganho 7, ele ganha 7, é a lei do menor esforço. Se eu produzo menos e ganho mais, por que eu vou produzir mais? Se eu produzo mais e eu ganho menos, por que eu vou produzir mais? É a lei do menor esforço. Ou seja, é inteligente trabalhar menos. Haja vista que não importa quanto você trabalha, você ganha a mesma coisa. Então é mais sábio trabalhar o menos possível. Por isso, essas pessoas morriam. Mas veja o que aconteceu em 1611. Os britânicos enviaram Thomas Dale. E sabe o que Thomas Dale fez? Privatizou a terra. Deu um pedaço de terra para cada família. Pronto. Começa os Estados Unidos e as pessoas param de morrer. Que coisa interessante. A Telebrás foi privatizada em 1996. Na época, o governo disponibilizou, Telebrás era a empresa que geria a comunicação, e 55 mil linhas foram disponibilizadas. Quem lembra aqui, quem é mais velho, deve lembrar que dava para trocar um carro por uma linha telefônica. Alguém lembra aqui? É ou não é? Era. O que mais? Terreno. Terreno. Apesar que agora com o iPhone tá caro, dá quase de novo voltando a ter que trocar um carro por um iPhone. Mas enfim, na época, o Lula, o pai dos pobres, ele disse o seguinte: o governo fez uma festa, imagino como Judas fez uma festa quando vendeu Jesus Cristo. Sabe quantas linhas ativas nós temos no Brasil hoje? Mais de 230 milhões. Mendigo tem celular. Você pode dar uma esmola no Pix hoje. Por quê? Por que acontece assim? O que é de todo mundo não é de ninguém. Por exemplo, se na rua da sua casa a grama é de todo mundo e só você cuida e todo mundo usa, não há estímulo para que você continue cuidando. Porque só você está trabalhando e tem um monte de gente usufruindo. O resultado disso é, no final, ninguém vai cuidar de nada. Agora a grama na sua casa você cuida porque você sabe que você vai usar. É daí que, não sei se vocês já viram o meu vídeo da vaca, né? Um vídeo conhecido. E é verdade. Por que a baleia, ela está em extinção e a vaca não? Ora, porque a vaca é privatizada. Não estou dizendo que há a possibilidade de privatizar a baleia, mas é fato. Tudo bem, não, mas é para o mercado, não interessa, aquilo que tem dono, alguém cuida. Aquilo que tem dono, alguém cuida. Aquilo que é de todo mundo, não há estímulo para que se produza mais, para que se cuide. Por quê? Eu posso cuidar, e é de todo mundo, no final vem alguém que nem produziu nada, nem trabalhou, nem cuidou e usufrui. Não há estímulo, é simples assim, meu Deus do céu.
Ou se você quiser fazer um experimento socialista, faça isso na sua casa com seus filhos, se você tiver uns 3, 4, e diga para eles, vai ser tudo coletivizado aqui agora, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, independentemente do que vocês façam. Você vai ver que vai estar todo mundo que nem a Dilma, em algum pouco tempo, rapidamente. É antibíblico, o que a Bíblia declara é aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Até aquele que não tem, eu sei que é uma parábola, o contexto é outro, mas até aquele que não tem, lembra? Jesus falando no final dos tempos, até aquele que não tem, vai ser tirado o que ele não tem, cruel, né? Agora, aquele que produziu, que guardou, que poupou o talento, que multiplicou, esse vai ter mais, a quem tem mais vai lhe ser, travei, a quem tem mais lhe será dado, é assim que funciona. Outra mentira do socialismo é, não haverá brigas, o homem vai ser mais humano, Karl Marx dizia isso, não haverá mais briga. Nos países socialistas, até canibalismo foi praticado. No Camboja, as pessoas foram levadas a comer caracol, cobra, formiga. Vocês já ouviram falar porque que na China o povo gosta de inseto, né? Não tem nada a ver com dieta, gente. É que não tinha comida. Ou comia isso ou não comia nada. Porque é isso que é socialismo. É a partilha da miséria. A única coisa igual que o socialismo produz é igualdade de miséria. Haverá um paraíso na terra. Claro, Karl Marx era ateísta, ele não cria no paraíso celeste como nós, então ele acreditava que tinha que existir um paraíso agora. Se você discordasse do regime, você ia para o Gulag, na União Soviética, que eram os campos de concentração soviéticos. Os trens ficavam lotados, muita gente já morria no trajeto, discordar do regime, fuzilado. Na China, um homem foi espancado até a morte, simplesmente porque ele pegou um pedaço de pão, que o próprio governo tinha tirado dele. Vai ser o paraíso. Mentira. Cuba, carros com 40, 30 anos. A medicina, mentira, é um inferno. É tão gostoso, né, Cuba? É tão gostoso o paraíso socialista que quando as pessoas têm a oportunidade, eles fogem. Lembra quando teve aqui no Brasil Pan-Americano? Lembra cubanos fugindo? Pense nisso, gente. Eu tentei ser jogador de futebol, não consegui. Eu fico pensando na cabeça de um atleta. Um atleta normal, ele sonha toda a vida em estar em um evento como esse, por exemplo, um Pan-Americano. E aí um cubano, ele sonha chegar nesse evento para abandonar o evento, para tentar fugir do país dele, gente. Veja como que é gostoso. Os países socialistas eram tão gostosos que tiveram que fazer lá um muro lá para o povo não fugir. Tão gostoso que era. Que absurdo. Você sabe, o muro de Berlim é isso. Por que foi feito um muro? Para separar a Alemanha ocidental e oriental, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. O povo do lado socialista queria mudar para o lado capitalista, mas aí eles não deixavam. Terceira mentira socialista que Marx dizia o seguinte: o socialismo ele ia crescer, o Estado ele ia crescer até o ponto em que ele ia desaparecer. Para Marx funcionaria mais ou menos assim: a propriedade está aqui, ela precisa desaparecer. Como ela vai desaparecer? Primeiro, vamos coletivizar tudo. E quem vai tomar conta? O Estado. O Estado vai tomar conta de tudo. E no começo o Estado vai ser grande, mas aí aos pouquinhos, conforme a nação socialista se desenvolve, o Estado vai desaparecer, porque Karl Marx, ele era anarquista, ele pregava que o Estado deveria desaparecer. Na prática, é justamente o oposto. Na prática, todo lugar onde há socialismo, o Estado não desaparece, pelo contrário, ele se torna gigante. Ele domina cada área da nossa vida. Por exemplo, no Brasil. Por exemplo, o Estado cuida da creche. Está vendo quando você é um bebê? O Estado cuida. O Estado cuida da sua infância na escola, ele cuida. Ele também cuida da sua aposentadoria. Ele cuida da praça. Ele cuida de tudo. Ele está presente em todos os lugares. Ele é um Deus, ele julga ser um Deus, está presente em tudo na nossa vida. E quando a gente tem um problema, o que as pessoas, um brasileiro médio pensa? Cadê o Estado? Por exemplo,
uma barreira deslizou no Rio de Janeiro. Aí vem um jornalista e fala: cadê o Estado? Aqui o Estado não está. Olimpíadas. Eu lembro um jornalista dizendo assim: o Brasil não ganhou mais medalhas porque não tem um Ministério do Esporte mais forte. Os Estados Unidos nem tem Ministério do Esporte, é por isso que eles são bons. Porque onde o Estado põe a mão, apodrece. O Estado é um incompetente contumaz. Se o Estado for responsável por gerir o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. Esse é o Estado. O Estado não nasceu para isso. Em Romanos 13, a única função do Estado é ser juiz. Não é por acaso que o período bíblico que define o que é um Estado correto é o período dos juízes. Nem a monarquia é. Nem a monarquia, onde o Estado é apenas juiz. Esse é o período correto. Porque o povo deve fazer as coisas por si mesmo. É o povo que produz, é o povo que guerreia, é o povo que faz as coisas. Mas no Estado socialista, o Estado é o nosso Deus. Ele que faz tudo. Todos os países socialistas houve uma presença absurda do Estado. Por exemplo, na União Soviética, se você tivesse uma casa com 3 quartos, o Estado entrava na sua casa e dizia: tem muita gente aqui, vamos colocar outras famílias, 3 famílias agora vão morar nesta casa. Sério, a pobreza era tamanha na União Soviética que eles tiveram que fazer isso. Era terrível. Por quê? Porque o Estado, quando o Estado quer cuidar de tudo, ele é um ídolo. Todo ídolo é falso, todo ídolo traz desgraça. Então, é o que a gente vê no nosso país, né? É por isso que assim, né, infelizmente a gente não tem... Para mudar um país demora décadas, né? O melhor mesmo seria se não tivesse ministério nenhum. Ministério da pesca, ministério não sei do que lá. Ministério nenhum, só um ministério, da justiça. Só. O resto, deixa com a gente. Vou só te dar um exemplo. Eu moro em São Paulo, estou do lado do Rio de Janeiro. Tem uma cidade chamada Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. O Estado orçou uma ponte de um bairro ao outro, uma ponte bem pequena, em milhões. E meses e nada de o Estado fazer a ponte. Os moradores cansados decidiram por eles mesmos fazer a ponte. Sabe o resultado? Trabalhando apenas em finais de semana, em algumas poucas semanas, alguns meses, eles construíram a ponte e gastaram apenas alguns milhares de reais, bem longe do orçamento do governo. Agora você pode multiplicar isso para tudo. Para tudo. Para a rua, para a educação. Nós é que devemos fazer as coisas. Inclusive a generosidade hoje, até isso o governo tomou conta. Basta alguém passar necessidade, um pastor já indica de cara o governo, coisa que era função da igreja. Está vendo? O Estado tomou conta de tudo. É ele que faz tudo. Tudo. Olha o tamanho que ele é. Quão gigante ele é. Ele é um ídolo. O Estado brasileiro é um ídolo. Não é um parâmetro bíblico de Estado. No Estado bíblico está lá em Romanos 13, está lá em Juízes. Ele é bem pequenininho. E quem vai à luta somos nós. Sabe, gente, essa ideia... Por que eu estou falando isso para vocês? Pô, pastor, mudar isso é difícil demais. Primeiro, porque a gente tem que ensinar o que é certo. Segundo, ainda que nada mude lá, pelo menos que mude em você. Se você entender isso, não é o Estado que pode me tirar da pobreza, nenhum presidente pode fazer isso, nenhum homem pode fazer isso. É só Deus abençoando o suor do meu rosto. É isso que você precisa ensinar para o seu filho, o valor do indivíduo. Vai lá e dá duro, não depende de ninguém, não vive achando que alguém está devendo algo para você, porque um garoto na escola, sabe como que ele é ensinado hoje? Ele tem 15 anos, ele nunca trabalhou para ninguém, ele nunca produziu nada, mas o professor o ensina assim: você está sendo roubado, vá para a praça procurar o seu direito. Que direito? Ele não produziu nada, como que ele foi roubado? Ele não trabalha. Agora, esse espírito, sabe, essa ideia, eu sou uma vítima, eu preciso dos meus direitos, isso é contra o espírito de alguém humano, minimamente capaz de sair da miséria, de lutar por aquilo que é dele, de não ficar dando desculpa, apesar de muitas e muitas vezes estarmos em contextos horríveis mesmo, injustos, onde ricos extrapolam, mentem, enganam, monopolizam, fecham o mercado. Sim, eu sei disso.
Agora, quando você fica o tempo inteiro, ai, tadinho de mim, mas eu também não faço porque o Estado não vem, estou esperando aqui o Estado vir me ajudar. Cadê o Estado, não vai resolver para a gente? Cadê o político que não faz nada? Você nunca vai prosperar. Seu filho nunca vai prosperar com essa ideia socialista, invejosa e vitimista. Então, quem sabe um dia a gente tenha um governo correto, como de juízes? Não sei, sonho, quem sabe, mas se não tiver, pelo menos o meu filho não vai viver achando que ele precisa do Estado, porque é o contrário, o Estado não é o nosso salvador, o Estado como ele se apresenta hoje, é o nosso pior inimigo, é ele que nos atrapalha sistematicamente. Parece que todo dia eles pensam, como que eu vou infernizar um brasileiro hoje? Como que inúmeras pessoas que estão, não são todas, mas como muitas e muitas pessoas que estão em alguma repartição pública desse país, parece que eles pensam, hoje eu vou torturar um infeliz, hoje eu vou burocratizar o serviço para esses caras, hoje eu vou atrasar a vida dele, vou fazer com que ele fique aqui 4 horas para pegar um papel. Você nunca vai ter uma vida minimamente digna se o tempo inteiro você acredita no conto socialista, que você é uma vítima. Você sabe, isso se dá em todas as vertentes socialistas. Por exemplo, o feminismo. Por que eles gostam de fazer de você uma vítima? Porque se você é uma vítima, tem que ter um salvador, e o salvador são eles. Eles são os salvadores. Se tem uma vítima ali, as tartarugas, tadinhas delas. Aí tem que abrir uma repartição, abrir sindicância, vamos montar um prédio, vamos colocar 4 funcionários e vamos bancar 4 vagabundos para não cuidar de tartaruga nenhuma. E dinheiro para 4 vagabundos ali. Sempre que tiver uma vítima, vai ter um prédiozinho do governo e um monte de gente vagabunda fazendo nada. Eu estou te falando, sabe por quê? Está gravando aqui, né? Que eu tenho parente político, eu sei, vou só te dar um exemplo. Eles criaram um setor na cidade para cuidar de velhinho, só para empregar um parente meu. Tadinho, aqueles velhinhos lá, é comprovado cientificamente que velhinhos precisam de ar puro, estou falando aqui, tá, né? E aí pronto, ele sempre vem com alguma coisa assim. E aí, emprego lá para um parente meu, para não fazer nada. Esses caras destroem as nossas vidas. Ora, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. É por isso que os puritanos, os calvinistas, nós protestantes, quando chegamos lá nos Estados Unidos, o que aqueles homens que vieram antes de nós disseram? Ao estabelecer uma república nos Estados Unidos, o que eles disseram? Citaram Isaías, que declara que Deus é o juiz, legislador, que Deus é tudo, Ele é o juiz, Ele é o legislador e Ele é o rei. Eles citaram esse texto de Isaías, sabe para quê? Para dizer o seguinte: Deus é justo e perfeitamente bom. Ele pode ser juiz, rei, fazer lei, Ele pode. Nós não. Nós precisamos dividir poder, porque nós somos malignos. É por isso que em casa tem o marido e a esposa. O marido é o líder? É, mas a Bíblia chama a mulher de dona de casa. É por isso que nós somos favoráveis à ideia, não é de um governo presbiteriano, plural, mais de um, porque poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, quando tem poder, todo mundo tem tentação de ser tentado. Agora, quando há poder absoluto, você não vai ser tentado, não. Você vai se corromper. Então, um Estado gigantesco como é o nosso, é inevitável que haja corrupção e mais corrupção. Vamos lá. Segundo, estou demorando, hein? Falta 2. Que horas são aí? Pastor, até que horas eu tenho? Como é que é? Não sei. Ó, 7h30, gente, de viagem, né? Então deixa eu falar, né? Deixa eu falar, vai. Segundo, comunismo é contra a religião.
O comunismo quer abolir as verdades e todas as religiões. Karl Marx era materialista, ou seja, para ele a única coisa que existia era a matéria. A tese de doutorado dele foi baseada em Demócrito, um filósofo atomista, ou seja, para Demócrito a única coisa que existe são átomos, ou seja, é a matéria, Deus não existe. E aí, por que Karl Marx entendia que a religião era um empecilho para o socialismo? Primeiro, por conta da moralidade cristã. Não dá para você fazer a revolution, sair matando todo mundo, ouvindo o pastor dizendo no domingo, não matarás. Entendeu? Não dá. Não dá para você, na ideia marxista, se matasse quantos fossem necessários, não teria problema. Tudo em prol de um objetivo maior. Qual que era o objetivo maior do socialismo? Implantar o socialismo. É com base nesse parâmetro que toda a moralidade é estabelecida, que não tem moralidade nenhuma. A única coisa certa no socialismo é tudo aquilo que é favorável à implantação do socialismo é certo, tudo aquilo que é contra é errado. Desse modo, o ser humano se torna algo pequeno. Mas para nós não é assim. Para nós, na perspectiva cristã, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Um ser humano tem um valor inestimável. Para o socialismo, não. Tudo era em prol do coletivo. Então, por exemplo, eles saíam matando um monte de gente, porque eles viam que isso era um passo necessário para implantar o socialismo. É a famosa frase, para fazer um omelete tem que quebrar alguns ovos. Então eles não vêem problema. Agora, como que você vai fazer isso, se tornar insensível e sair matando um monte de gente? Se você ouve na igreja que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não matarás. Não tinha jeito. Outro ponto importante para Karl Marx que ele via como um empecilho para implantar o socialismo, a crença na eternidade. Karl Marx e todo socialista ateu, todos eles são ateus, eles não criam em vida após a morte. Eles não criam em paraíso. O único paraíso para eles é o aqui e agora. Por isso, se eu não tenho casa na praia, eu estou sossegado. Por quê? Porque eu espero e eu tenho certeza que estarei com Cristo na eternidade. Mas, se não existe céu, ou eu tenho casa na praia agora, ou eu não tenho casa na praia em época alguma. Se eu não for rico agora, eu não serei em época alguma. Então, o movimento socialista, ele é revolucionário. O que significa revolucionário? Você usa muitas vezes a palavra revolucionário no sentido de fazer uma mudança. Olha que coisa revolucionária. Tem a ver com isso, mas o sentido comunista é fazer uma mudança do dia para a noite e de maneira violenta. É mudar a sociedade, dar um cavalo de pau num Boeing do dia para a noite. Por quê? Por que do dia para a noite? Porque não há tempo para quem é ateísta. Não há tempo. Tem que ser agora. Então o que eles acreditavam? Que a crença na vida após a morte freava esse espírito revolucionário. Freava. Então eu, por exemplo, como crente, eu olhava uma casa na praia, eu olho uma casa na praia e digo, puxa, eu não vou ter condição de ter uma casa na praia. Sem problema, estarei com Cristo por toda a eternidade. Agora, um comunista, o que ele dizia? Não, eu tenho que ter a casa na praia, vou matar aquele cara. Eu tenho que ser rico agora. Então, eles implantavam o socialismo. A crença na eternidade freia o espírito comunista. Terceiro, comunismo é contra a família. Já estou encerrando. Abolição da família. Mesmo os mais radicais discutem essa proposta dos comunistas. Por que os comunistas odeiam tanto a família? Karl Marx chegou a dizer o seguinte: a família burguesa é fundamentada sobre o capital. De maneira simples, ele está dizendo o seguinte: sabe qual é a base de uma família? O dinheiro. Olha que absurdo. Pelo amor de Deus. Mas ele dizia isso. Então, por que ele era contra a família? Na família, os valores cristãos são transmitidos. Pelo menos numa família normal. Lembra o que Deus disse? Que você vai ensinar o seu filho de manhã, de tarde e de noite? Na Bíblia, a educação se resume a isso. Bíblia e presença do Pai. É sério, é isso. 300 mil cursos você pode fazer. Acabei de dar o resumo do que é educação. Bíblia e presença dos pais. Está vendo por que está todo mundo burro? Tem 300 mil apostilas, não sei quantas mil horas de escola e está todo mundo burro, porque os pais estão longe e não tem Bíblia. Com as crianças. Ensina seu filho de manhã, de tarde e de noite.
Karl Marx entendia isso, que os valores eram transmitidos do pai para o filho e, obviamente, moldava essa criança a pensar de maneira cristã, o que impedia o socialismo de entrar. Outro ódio de Karl Marx pela família é que ele dizia que na família surge a desigualdade, a opressão na família. O homem oprime a mulher, está vendo aí? Daí começa a nascer o feminismo, e o homem oprime as crianças. A mulher é uma propriedade do homem, e por aí vai essa mentiraiada toda. Engels, que foi um parceiro de Marx, escreveu no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, dizendo que houve um tempo em que não havia família. Olha que mentira! Ah, teve um tempo que não teve família. Mentira, isso não existe, nunca existiu. Isso é um absurdo que ele está falando. Como tudo que os esquerdistas fazem, né? Mentem. Então, o que a gente tem é o seguinte, e aí que eu parto para o final. Karl Marx, ele profetizou que os operários iam tomar os meios de produção. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí houve uma crise no meio comunista. Puxa vida, os operários deveriam ter pegado em armas, mas não pegaram. E agora? O que vai acontecer? O certo é que eles fizessem a constatação óbvia. O socialismo de Karl Marx é mentiroso, não funciona. Mas aí surgiram alguns movimentos. Gramsci, na Itália, e a Escola de Frankfurt, na Alemanha. E eles entenderam o seguinte: sabe por que os operários não fizeram a revolução? Porque eles estão impregnados com as doutrinas cristãs. E aí há uma mudança radical em como o socialismo vai ser implantado. Karl Marx dizia que o socialismo deveria ser implantado de maneira radical e violenta, e que deveria-se tomar os meios de produção, e aí então a cultura de um país seria mudada. Gramsci e o pessoal da Escola de Frankfurt disseram: não, primeiro a gente precisa dominar a cultura, para daí então dominar o dinheiro, os meios de produção. E é isso que aconteceu. Eles entraram nas igrejas, nas escolas, nas mídias, eles usam os artistas, eles dominaram a cultura. Karl Marx dizia que a revolução tinha que acontecer de maneira violenta. Essa galera, que é a nova esquerda, o esquerdismo, diz: não, vamos inserir dia após dia, em doses homeopáticas, paulatinamente, aos pouquinhos, e assim que venceu. Essa é a esquerda, e ela que venceu. Quer ver? Vamos dar um exemplo disso. Antigamente, na União Soviética, um soldado soviético vinha e dava um tiro na cabeça do pastor. E queimava a igreja. Hoje eles não fazem assim. Não, eles não fazem assim. Sabe como eles fazem? Eles pegam o seu filho, doutrinam o seu filho pensa de maneira comunista, e aí depois o seu filho está nessa igreja, ele vira pastor, e ele controla a igreja com seu pensamento comunista. É isso que acontece hoje. Vou te dar um exemplo. Vamos dar alguns exemplos aí, vai. Pastorado feminino, né? Vocês creem que é errado, né? Também, né? Todo mundo é crente aqui, né? Se não fosse, eu ia falar também, que se dane, né? Mas o que é o pastorado feminino? É feminismo puro. É feminismo puro. O Wayne Grudem tem um livro, O Feminismo Evangélico, em que ele diz o seguinte: até 1850 não havia uma pastora sequer no mundo. Nenhuma. Olha que coincidência. Até 1850, nenhuma pastora, nenhuma igreja protestante. Em 1848 aconteceu a primeira reunião feminista em Seneca Falls. Olha que coincidência. Aí passagens claras como: não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Pronto, virou polêmica. E aí eu sou machista. Nós somos machistas quando pregamos isso. Está vendo? Ele é crente, ele é pastor, crê em Jesus. Mas olha o dogma feminista aqui. Funciona mais ou menos assim, ó. É como se a esquerda, ela é um parasita. Ela é um parasita. O que é um parasita? Um parasita é um organismo vivo que se apropria de outro para dominá-lo, manipulando e sugando esse hospedeiro. Por exemplo, lá no seu serviço não tem aquele cara, um sanguessuga, não tem? Você que trabalha, mas ele que colhe os louros. Isso é um parasita. Ele sobrevive do outro. Ele sobrevive do outro.
Tem um verme chamado kamikaze, que ele domina a tal ponto o seu hospedeiro, que ele leva o seu hospedeiro ao suicídio para beneficiar a si mesmo. Então, tá vendo? Ele consegue controlar. É isso que a esquerda faz hoje. Aqui a marionete é pastor, padre, eles não ligam mais. Pode ser um padre, pode ser um pastor, mas a mente a controlar é esquerdista. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Fábio de Mello. É Fábio de Mello ou Fábio Mello? Ou de Mello? Sei lá quem. O bonitão lá. Hã? Estava aqui esses dias? Aqui, né? Na cidade. Fábio de Mello e Cláudio Duarte. Vamos lá. Tá vendo? Ambos, um é cristão, um é protestante, outro é católico. Crenças totalmente diferentes. Mas não interessa. Os dois prestam continência à esquerda. Como assim? Ô Cláudio Duarte, o que você acha sobre o homossexualismo? E aí ele responde, eu tenho a minha posição, mas eu respeito. Não, como assim? Imagina, o que você acha sobre homicídio? Eu tenho a minha posição, mas eu respeito quem é homicida. Não existe isso. Ou você fala, não, eu sou contra e acabou. Mas não pode, porque eles têm medo de falar abertamente o que é. Então, tá vendo? Há uma sujeição. Há um dogma, que é o movimento LGBT. E a coisa mais amorosa que existe é dizer, eu creio que é pecado. E acabou, só isso. Não tem que se xingar. Aí o Fábio de Mello. Eu acho que a igreja, que o Estado não tem que interferir, a igreja não tem que interferir, as pessoas podem sim casar. Um homem pode casar com outro homem. Tá vendo? Ambos diferentes, crenças diferentes, um crê em Maria, outro em Jesus, mas ambos sendo dominados pelo pensamento da esquerda. Outro exemplo, mais simples. Desarmamento. Desarmamento. Não é só uma prerrogativa da esquerda, mas de todo o regime totalitário. Está lá um pastor, um padre e um espírita. Um crê na Macum, no Pombagira, outro em Maria, outro em Jesus. Os três dizem, armas matam, armas matam. Está vendo? São dominados pela esquerda. Então, é assim que a esquerda funciona hoje. Você quer crer em Jesus? Você quer adorar a imagem? Faça. Faça, faça. Mas não negue os nossos dogmas. Não negue. Experimenta dizer assim, por exemplo, sei lá, vai. Que você, marido, vai falar para sua esposa fazer cozinhar o que você quer. Enfim, experimente dizer, não, faz isso. No encontro da... Agora não é a Fátima Bernardes mais, né? É outro demônio agora lá. Quem que é o outro demônio agora? Não sei quem está agora. Diga isso. Não, as mulheres são diferentes. Não, elas não podem fazer todas as coisas, assim como o homem também não pode. Não, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a ideia complementarista cristã. Mas experimente dizer isso. Não. As mulheres não costumam ir bem lá fora. Isso é fato. Isso é fato. Porque elas não são competitivas o bastante. Não nasceram assim. Experimente dizer isso lá fora. Não pode dizer isso. Não pode. Não pode. Não pode. Está vendo? Essa é a esquerda atual. Antes, tiro na testa do pastor no paredão. Hoje, o diabo saiu de lá, abraçou o pastor, o padre, e falou, estamos juntos. O diabo chamado esquerda, e as suas doutrinas estão ali, e hoje, vocês já têm me ouvido, vocês têm acompanhado, o meu trabalho é muito parecido com o trabalho do pastor, então vocês já sabem, mas vou falar sobre guerra à masculinidade hoje à tarde, vou falar sobre guerra à maternidade, e aí você vai entender um pouquinho como que mesmo igrejas reformadas ainda são feministas. Está vendo o parasita? Aqui é crer em Jesus, os 5 solas, e o feminista aqui ainda. 5 solas, predestinação e feminismo. Feminismo aqui. Então seria basicamente esse aí um resumo das ideias de Marx e da esquerda. Pastor, finish. Pergunta? Vai ter? Ai, hein? Agora é a hora, hein? Se eles fizerem pergunta difícil, ó.
Não, calma, eu vou pegar a cadeira. Não, você também. Vou sentar aqui. Vamos abrir agora uns minutos para perguntas e respostas, tá? Mas antes de mais nada, eu deixei agora para essa parte final, dar as boas-vindas aos irmãos, né, que fizeram a inscrição. Tem alguns irmãos aqui de outra cidade, eu gostaria que se apresentasse. Primeiro eu gostaria de apresentar o pastor Ailton, é o pastor da Igreja Presbiteriana Central aqui. Quantos anos, pastor? Quantos anos a igreja? Sim. Não, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sim, é daqui. Não, a igreja daqui tem 73 anos, a central. Se não completou 100 anos, vai completar. Então, antiga, né? Ele é o pastor da, por isso chamada central. Pastor, bem-vindo. Feliz pela sua presença aqui. Volte hoje à tarde, de noite, fique à vontade. Também tem irmãos aqui de longe, né? Natal, né? Os irmãos de Natal, né? Parnamirim, Caicó, ali você já conhece ou conheceu agora? Né? Conhecia, né? Tem alguém lá aqui que não foi lembrado, de outra, Jucurutu, o resto é tudo daqui, né? Então, bem-vindos, fiquem à vontade, né? A primeira palestra, a partir de 16 horas, vamos continuar. E já deu para sentir um pouquinho como vai ser o negócio, né? Eu só acho o pastor muito agressivo, às vezes, muito forte, eu não gosto dessas coisas. O senhor tem que ser mais amoroso, pastor, tá? Perguntas? Por gentileza, microfone, Jéssica, ali para... Não, para o rapaz vai fazer a pergunta. Sim, o pastor pode aproveitar e falar do curso, né? Do homeschool, da criação de filhos, né? Agora que o senhor está... Eu tenho 2 cursos, agora estou lançando o meu terceiro, e sobre homeschooling, mas homeschooling eu falo depois, e um sobre psicologia. Estou pensando, eu acho que o título vai ser Psicologia do Capeta, alguma coisa nesse sentido aí. Vai ser bem legal. É isso. Não, mas é sério, eu estava conversando com o pastor ontem, né, a gente vindo, e me senti em casa até, né, porque... O pastor tem levantado essa bandeira acertadamente, aí, mostrando o quanto que a psicologia é negativa. E eu estava conversando isso com o pastor. Eu falei, pastor, eu acho que tem muita gente, como nós, né, que tem notado esses preceitos anticristãos da psicologia, mas eles não têm base para explicar isso. Então, nesse meu curso, eu vou explicar toda a história da psicologia, mostrar as bases dela e como que a gente pode ajudar as pessoas que muitas vezes se veem refém, né? Então vai ser uma bênção. Acho que é isso. E a gente vai estar aí, né? No curso, né? Como é que é? No curso a gente vai dar uma contribuiçãozinha, né? O pastor vai gravar uma aula, vai ser legal, hein? Eu tinha esquecido. Você me fez um convite para participar do curso. Vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. Pastor. Oi, meu querido. Qual o seu nome? George. Nós recebemos ultimamente, há não muito tempo, um pastor também que subdividiu o conceito de esquerdismo. E aí ele estabeleceu ou citou algumas características da esquerda dividida. E aí ficou claro pela sua palestra que o movimento de esquerda não se trata só de uma política de governo, mas sim de uma cosmovisão, de uma visão de mundo a respeito de algumas coisas, né? E aí, assim como o calvinismo também é uma cosmovisão. E aí, como o pastor ele dividiu a esquerda, ele citou a seguinte frase: antes de dizer que você é contra a esquerda, certifique-se de que esquerda você está falando.
né? E aí existe esquerda de tal país, esquerda de tal país. E aí o que eu queria saber do senhor é, existe alguma divisão, alguma subdivisão de algum tipo de esquerda que vá de encontro ou que seja coerente com a cosmovisão calvinista? Por que eu estou citando calvinista? Porque o pastor era presbiteriano, né? E nós somos calvinistas. E é por isso que eu queria perguntar, existe algum departamento que... Foi isso que eu falei. Deixa eu só responder uma coisa, para não soar um pouco estranho aqui. Fica à vontade. Esse pastor, eu não vou citar o nome dele, o Antônio Carlos Costa, por uma questão de ética. Ah, esse herege aí? É esse mesmo. Mas aí está explicado. Ele tem um projeto aqui na cidade que é o projeto... Comunista. Ele é comunista. Você já leu o livro dele? Convulsão Protestante. Isso. Sabe por que é convulsão, né? Você lê, você passa mal. Tão ruim que é. Mais ou menos isso. É como dizia Lutero, né, com os escritos de Erasmo, só serve para... Por que o cara desse está na presbiteriana ainda e não foi excomungado? Não, ele pediu para sair. Aleluia. Então, como pastor presbiteriano, ele está aqui na cidade, ele tem umas obras interessantes, né, em termos de com o Martyn Lloyd-Jones, por exemplo, ele fez uma biografia de Martyn Lloyd-Jones. E ele estava aqui na cidade, ele tem um projeto Rio de Paz, ele está trazendo para o Seridó, né, que você conhece muito bem. E aí eu soltei eu tive a loucura, né, eu bebi um dia anterior muito suco de uva, e aí eu achei interessante, eu digo, vou jogar isca para a igreja, eu vou trazer um cara para ver o que é que ele vai soltar. Se ele soltar muita heresia, eu vou ver a reação da igreja. Se ele não soltar, vamos ver. E aí foi quando ele veio, aí quando gerou, ele deu algumas ele falou, ele pregou, depois ele fez um comentário aqui, fez uma live, e aí quando ele tocou nesses pontos, tá? Para não dizer, o pastor está trazendo esquerdista para cá, não. A gente trouxe para ver como a igreja interagia com ele, e graças a Deus foi muito bom, porque a igreja discordou dele, debateu com ele, e foi muito interessante. E respondendo a pergunta do irmão ali, ó. Pastor, rapidinho, porque assim, quando a gente fala de Karl Marx, o pessoal só lembra mais de o Manifesto do Partido Comunista e o Capital, né? E aí eu queria que o senhor pudesse dar essa contribuição no que se refere ao Estado. Foi o que eu falei ali no começo, ó. Olha a definição que eu dei de comunismo, que já responde a sua pergunta, ó. Logo no começo eu dei essa definição aqui, ó. Porque eu concordo que há segmentos na esquerda. O comunismo é uma religião com várias seitas. Então, há divergência, que compartilham da mesma tara por controle social, distinguindo-se entre elas apenas pela maneira de tomar o poder. Essas são as distinções. Então, por exemplo, aqui, o comunismo original, a maneira de tomar o poder, revolução armada violenta. A esquerda atual, Gramsci, a Escola de Frankfurt, de maneira paulatina, se inserindo. Karl Marx, vamos dominar a economia e a cultura será mudada. O marxismo cultural, domine a cultura e a economia será mudada. Na União Soviética, para Karl Marx, o comunismo seria estabelecido pelo proletariado. Na União Soviética, nem tinha indústria direito. Então foi por meio de quem? Dos camponeses. Então tá vendo? Aí você tem uma diferença. O próprio nazismo. Nazismo, em essência, ele era comunista. Ele fica falando que é de direita, é nada. Tem um livro chamado O Diabo na História, eu tenho uma resenha sobre esse livro, inclusive, onde ele mostra as similaridades entre nazismo e comunismo. Então, você tem, por exemplo, o comunismo, via de regra, ele era internacional. Como assim? Proletariados do mundo inteiro, univos, mas teve também comunismo nacional. Então, tá vendo aí, você tem uma diferença. Então, essas são as diferenças. Mas, em essência, eles são ateístas, coletivistas, contra a família. Então, não tem um comunismo que Não tem. Respondido. Mais alguém? Aí, é engraçado porque o livro dele, Convulsão Protestante, ele diz logo no começo, eu não sou comunista. E aí, você começa a ler, você começa a ver vários e vários dogmas comunistas de maneira implícita nos comentários dele. Vários. Por exemplo, a lei da mais-valia está ali. As pessoas nem sabem o que é a lei da mais-valia, mas está ali no livro dele. Está ali. Por meio de exemplos que ele fala. Então, esse cara é comunista. Eu tenho, de fato, posso confirmar o que o senhor está dizendo. Alguém mais? Alguma pergunta? O varão ali. Até escreveu, hein? Aí até escreveu, vai ser bom. Ali é só pergunta top. Meu Deus. É o seguinte, essas mulheres pastoras, que algumas igrejas também têm como
a nossa igreja presbiteriana no Brasil não tem ainda, mas parece que a independente Não, tem. não tem ainda, não vai ter não, se Deus quiser, né? Não, não vai não. A independente já tem. A independente já tem há muito tempo, né? Diaconisa, presbítera, pastora e vai, né? A maior Apostila. Tem apóstola. apóstola, aí é outra história. Aí tem também a pergunta é o seguinte: essas igrejas que a maior parte é pentecostal, né? Que não é pastora. É o seguinte. E essas modernetes aí, que eu nem sei que essas modernetes são, né? Pentecostal, neopentecostal, nem sei o que eles são. Da parede preta. Na sua visão, ela entende que o feminismo é de esquerda? Não, nem sabe o que é isso, nunca nem leu. Ela não sabe nem o que é isso, né? Quer dizer, Nunca nem leu. Quer dizer que ela é pastora, mas está entrando no comunismo sem saber? Vamos dizer assim? São comunistas, quem sabe? Porque o feminismo é um lado da esquerda, Vou falar por mim. Sim. A gente lê a Bíblia com os óculos da cultura. Então eu lembro, eu me converti e eu ouvia falar que machismo, coisa ruim. O que é machismo? Machismo quando o homem fala, olha, isso aqui é uma coisa que só cabe a mim. E aí o homem não pode falar isso, porque a mulher pode fazer o que ela quiser. Então, eu sou crente agora. Machismo é uma coisa ruim. Então eu tenho que ser contra o machismo, porque eu sou crente. E aqui, entenda, né? Não estou falando de, o cara que é truculento, que é um... Não é isso. Mas enfim. E aí eu me converti. E associei machismo a isso. Quando o cara fala que há certas coisas que não é o melhor para a mulher. Aí eu estou lendo a minha Bíblia. Não permito que a mulher ensine. Meu Deus. Aí dá um piripaque, né? Eu falei, nossa, Paulo está machista aqui? Aí vem as interpretações ridículas. Não, é que na época a cultura era machista, na Grécia tinha isso e aquilo, aquilo outro, e bababá. E aí, ou eu fazia isso, ou eu fazia um segundo caminho. Eu simplesmente ignorava essas passagens. É o que elas fazem, elas simplesmente ignoram. Ou dão essa explicação histórica que é ridícula, né? Que a explicação histórica é geralmente essa, né? Que havia um contexto histórico e Paulo estava combatendo esse contexto histórico. Qual que é a explicação para isso? Primeiro, então, você tá definindo que Paulo é machista, uma coisa ruim. Mas Paulo foi covarde, então. Ele se sujeitou ao tempo. Mas a segunda questão, o texto é muito claro, né? O texto não remete à Grécia. O texto fala assim, não permito que a mulher ensine, por quê? Aí ele dá a causa. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão. E quem foi enganar foi Eva. Ele remete a Gênesis. Então, no final das contas, é claro que elas têm que dar saltos exegéticos para tentar encaixar a cultura. A cultura está aqui, funciona mais ou menos assim, né? Se a Bíblia diz que a grama é verde e a cultura diz que a grama é rosa, a gente tem que dar um jeito de enfiar essa grama rosa aqui dentro. A gente pode falar assim, não, aqui está escrito que a grama é verde, mas não é literal não, sabe? Na realidade é rosa, é um sentido figurado. Então, é o que elas fazem, Agora, se elas continuassem a ler a Bíblia, como eu continuei, eu falei, mas não tem jeito, gente, o texto é claro, ou eu sou crente ou eu sou feminista. Eu acho que o povo não lê a Bíblia, né? Não é possível. E completando o que o senhor está dizendo, pastor, é interessante que quando elas atacam, por exemplo, Efésios ali capítulo 5, né? Mulheres se sujeitem aos maridos. Quando você pega aquela palavra sujeição ali, alguns feministas parecem gato quando vê cachorro, né? Se armam toda. E não, isso aqui, aí vem aquela mesma interpretação que o senhor falou, isso aqui é cultural, é dentro de uma cultura. Só que o texto, ele segue de filhos aos pais, então se aquilo é cultural, a submissão dos filhos também é cultural, a obediência dos servos aos senhores também é cultural. Então é lógica, tem que ter lógica. É óbvio. Não, e sem contar que essa interpretação também histórica, ela tem um problema muito grave, porque quando nós falamos que na Reforma Protestante, é restaurado o método gramático histórico de interpretação bíblica. É assim que nós cremos. Esse é o jeito de interpretar a Bíblia. O sentido do texto é aquele que está preso nas palavras. Diferentemente como pentecostais e muitos outros interpretam, né? O texto pode ter 300 mil sentidos. O que vier na telha da cabeça do pastor no dia é o que é. Para a gente não. O sentido do texto está preso na palavra, no contexto histórico. Mas quando a gente fala de histórico, a gente está querendo dizer, em primeiro lugar, o contexto histórico representado pela Bíblia. Por quê? Porque a história secular, ela não é inerrante. É ou não é? A única coisa inerrante é a Bíblia, concorda? Aí você vai pegar a história secular como ponto de partida
história secular que é falha para interpretar o texto bíblico sagrado, que é perfeito, isso é um absurdo. Por exemplo, a história secular, ela toda hora é revisionada, toda hora. Antigamente falavam que Nero pôs fogo em Roma. Leandro Narlock veio com o seu livro Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, mostrando que é bem provável que Nero não fez isso. Então, tá vendo? Aí você pega a história que muda toda hora, que é falha, que muitas vezes é escrita por quem venceu e distorceu tudo, e pega isso como ponto de partida para interpretar o texto sagrado inerrante. É um absurdo isso, e é isso que elas fazem. Não, porque tinha uma questão cultural, e aí pega a cultura e dá um jeito de mudar totalmente o texto usando o argumento cultural. O homossexualismo também é usado assim, né? Eles também falam, os gays falam isso. Não, o homossexualismo pode. É porque na época de Paulo falou isso por conta da cultura, e aí usa o argumento cultural como desculpa para desobedecer textos claros e historicamente defendidos aí, a interpretação clássica ao longo da história. É um absurdo. E a pergunta é, quem define o que é cultural ou não? É. Porque se aquele texto é cultural, por que outro não é? Exatamente. É isso que... Só para terminar, eu vi aí que, pelo que o pastor deu aí umas coisas que a esquerda defende, tudo que ela se baseia é a ideia da mentira, não é isso mesmo? Exato. Distorce e engana. Tudo. Agora, por que crentes se envolvem com a esquerda e acham que é normal ser esquerdista? Porque não lê a Bíblia, né? Como falou o Duarte, né, que é um grande teólogo, né, mas da esquerda, por que é que ele consegue enganar o povo com a esquerda também, que ele está envolvido também com a esquerda? E ele e outros pastores, né, da esquerda, mas consegue enganar os outros também como Maria vai com as outras. Consegue enganar quem não estuda também, quem não lê. E quem não lê... Mas ele lê muito, né? Não, distorce. Mas o povo não lê. E aí é muito superficial, né? Porque assim, quando você pega alguns elementos bíblicos, né? Por exemplo, Jesus falou para os discípulos lá, eles compartilhavam tudo em comum, não é? Eles não vendiam suas propriedades e davam interesse. É comunismo aqui. Mas não é. Comunismo, Karl Marx ensinou a gente a roubar o que é dos outros. Paulo, ali a igreja primitiva compartilhava o que era dela, de maneira voluntária. Não tinha Estado ali não. Então, tá vendo? Então assim, de maneira superficial... Parece mesmo, como por exemplo, se você pegar de maneira superficial o texto de Davi, que a Bíblia fala que o amor de Davi por Jonatas era maior que o amor de mulheres. Aí os gays falam, tá vendo? Davi era... Só de maneira superficial. Logo por Jonathan? É. Então assim, de maneira superficial. Agora, quem tem um pouquinho mais de conhecimento fala, tá de sacanagem, né? Só mais uma. Meu irmão fez um monte ali, né? Fez umas Foi. 3, 4. Ele está proibido de fazer pergunta hoje. Proibido. Bom dia, irmãos. Bom dia. São duas perguntas em uma. Como combater o esquerdismo no seu local de trabalho? É uma das perguntas. E a outra com a mesma vertente. Como ensinar os nossos filhos a combater esse mesmo esquerdismo nas escolas? Essa segunda pergunta é praticamente importante para mim, porque eu tenho uma criança de 12 anos, nós ensinamos a Bíblia para ele, e na escola, quando ele fala sobre o amor de Jesus, ele é chamado de misógino, ele é chamado de... O que mais? Bolsominion. Homofóbico, radical, fundamentalista. É tanta coisa que falam com uma criança de 12 anos, que ele vai ser cancelado, é tanta coisa que ele chega triste em casa, entendeu? Aí eu fico pensando, eu não posso deixar de falar para ele que Jesus é o caminho e ele não pode deixar de transmitir isso na escola, mas eu estou vendo que isso está fazendo mal para ele, entendeu? Essa era uma das perguntas de como combater a esquerda Trabalho, na escola, escola. no trabalho. Como a gente combate qualquer coisa, né? Por exemplo, a macumba e qualquer outra coisa. Como que a gente faz em primeiro lugar? Primeiro, nós somos crentes de verdade e amamos os inimigos. Uma coisa é eu aqui pregando. Um dia eu na minha igreja eu preguei, né? Falei, do capeta, pastora feminina, pastora, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu encontrei uma pastora na rua. Eu abracei, tratei bem. Aí o irmão olhou. Ué, pastor, caiu da fé? Você queria que eu batesse nela? Como assim? A gente vai tratar como trata todo mundo, com amor,
vão nos xingar, como me xinga, por exemplo, na minha cidade. Na minha cidade, a pessoa quer me matar lá. E uma coisa é quando eu estou pregando, expondo o texto, e é isso, esse ponto final acabou. Por exemplo, eu não... um monte de gente é vagabundo. Vagabundo, que fez tudo errado na vida dele, não era digno de receber ajuda, porque assim que está na Bíblia, aquele que tem que receber ajuda é aquele que vagabundo não pode receber ajuda. O cara não quer trabalhar. Mas alguns casos eu já vi, a pessoa realmente é vagabunda, era vagabunda, está numa situação precária por conta de erro, mas eu estou notando nela um arrependimento, e ela está tentando mudar. Ela não merece, mas a gente ajuda, com graça e amor. Então, esse elemento que às vezes as pessoas acho que não conseguem distinguir, né? O fato de que nós cremos em algo, e sabemos que as pessoas lá na escola, no trabalho, estão completamente erradas, não nos exime de amar o inimigo e de tratá-los, mesmo quando eles nos tratam mal, nos xingam, a gente não vai retribuir do mesmo jeito, a gente não vai usar os nossos argumentos para humilhá-los. O objetivo de saber a verdade é para, no tempo certo, no momento certo, expor a verdade com amor e carinho e quem sabe convertê-los. Coisa que na pregação, a pregação tem um caráter diferente, a pregação tem esse caráter meio profético. E no dia a dia não tem. Então eu com o meu barbeiro, por exemplo, meu barbeiro é católico. Eu tenho a pregação, por que não sou católico? Na minha pregação eu sou brabão. E não sei o que, babá. Mas no dia a dia com ele está cortando meu cabelo lá, né? E faz 12 anos, Marvado. Até agora não converteu, mas vai converter uma hora. E 12 anos que eu prego para ele, com jeitinho. Eu falo, olha, Ricardo, sua igreja está errada. Você sabe? Mas é com jeitinho, já não falo do jeito que eu falo na pregação. Então, eu acho que é o jeito que a gente tem que combater qualquer coisa. Sabendo, em primeiro lugar, que nós vamos ganhar as pessoas pelo nosso comportamento, sermos fortes o bastante para sermos xingados, humilhados, e vamos ser mesmo. Vamos ser xingados, as pessoas vão agir com violência com a gente, violência verbal, em alguns casos até violência física. E violência física a gente pode se defender, né? Quer dizer, em qualquer coisa a gente pode se defender, mas a gente não vai fazer como Jonas, né? Que pregou querendo que o povo se perdesse. Então acho que essa é a maneira. Eu tenho feito assim na minha cidade, quando eu estou em qualquer lugar. Eu sou crente antes de tudo. Vocês viram aí minha treta? Tá gravando esse negócio ainda? Tá gravando? Não. Eu tive uma treta lá com o Renato Vargas. Né? Não sei se vocês viram aí. Alguém viu essa minha tretinha? Eu acho que ele foi totalmente não cristão. Aí o homem é acusado de opressor. Aí eu digo, passa o Pix, pastor, não foi? É. Aí o nome da esposa, eu digo, que opressor é esse que manda dinheiro para a esposa? Eu acho que a pergunta dele, pastor, eu entendi, mas eu vou chegar na pergunta dele ainda, vou chegar. Ele agiu comigo, na minha opinião, de maneira totalmente anticristã, mas eu não retribuí com o mal. Eu tentei ser honesto, verdadeiro, mas tentei ser cristão. Então, na nossa escola, no nosso trabalho, quantas e quantas vezes eu ouço lá de irmãos contando exatamente isso, que ele era perseguido, mas ele, com jeito, ele falava do evangelho, mas ele tentava não ficar com raiva, não tentava menosprezar aquelas pessoas, e aí pessoas se converteram. Algumas outras não se converteram, mas algumas se converteram justamente porque eles amaram o inimigo, é o inimigo. Então a gente tem que lembrar, né? O petista, ele é mais um ímpio, ele é mais um dentre tantos e tantos outros ímpios. E falar para o seu filho que tem que aguentar, porque é isso mesmo, nós aguenta ser xingado. Os discípulos, lembra quando os discípulos apanharam? Lembra? Eles saíram comemorando? Deus nos fez fortes. A gente aguenta ser xingado, sim. Nós descendemos de homens valentes. Então, eu acho que essa seria a atitude. Agora, em relação à escola, aí eu vou falar mais à tarde. Aí deixa que eu respondo à tarde. Pronto, é porque eu acredito que eu entendi a pergunta dele mais ou menos o seguinte: como municiá-lo de informações, eu acho, para que nesse debate ele consiga ter um poder de argumentação. Não sei se é por esse caminho aí que ele... Pode ser essa questão. Aí é questão de conteúdo, tá mas o que eu estou querendo dizer é que a pergunta é como combater, né? Ou seja, como que a gente lida com eles? Eles são ímpios e depravados. E então a gente tem que ter essa perspectiva de, sim, eles são ímpios, mas eu também era. Eu também estava perdido. É muito interessante Paulo falando em Romanos 9. Nós somos calvinistas. E Romanos 9, Paulo fala da predestinação.
Mas é interessante na internet, já viu, tem vários e vários jovens calvinistas que eles usam a doutrina da predestinação para esconder a carnalidade deles, porque eles querem ficar humilhando as pessoas, humilhando. Aí é muito engraçado, porque assim, Paulo lá em Romanos 9, ele diz assim, antes de começar a falar da predestinação, ele fala assim, eu queria ser anátema a favor do meu povo. Anátema, é difícil a interpretação do que ele quis dizer, mas é alguma coisa bem ruim. Réu do inferno, maldito. Provavelmente Paulo está querendo dizer o seguinte, provavelmente, se pudesse que eu me perdesse para salvar o meu povo, eu faria. É como se ele estivesse se colocando na pessoa de Cristo ali, ele sabe que não é possível. Enfim, qualquer que seja a informação ali, a interpretação, Paulo está dizendo, se eu pudesse ser anátema a favor do meu povo, eu seria. Então, é antes de Paulo falar sobre predestinação, e inclusive falar que a maioria daqueles judeus estavam perdidos, esse é o espírito de Paulo. Ele diz, se eu pudesse fazer de tudo, até ser maldito, para salvar esse meu povo que crucificou o meu Senhor, eu faria. Então, esse é o espírito de Paulo antes de pregar o Evangelho. Agora, não é esse o espírito de muitos garotos da internet, e de muitos crentes e até de pastor, que na realidade ele quer expor para humilhar o outro. Então assim, eu falo que eu acredito, vocês me acompanham de maneira explícita, se me pergunta, o que você acha que lá para mim está errado? Então acho que a gente pode ser verdadeiro, e a gente tem que ser verdadeiro, mas isso não significa que o objetivo é para humilhar o outro, o objetivo não é ganhar do outro, o objetivo é ganhar o outro para Cristo. A gente não pode esquecer que no final, esse é o objetivo maior, o Evangelho seja pregado, pessoas sejam convertidas. Então, eu acho que essa, independentemente em relação a conteúdo, para que você tenha conteúdo é simples, assista o meu canal, você vai ter conteúdo para combater. Mas a questão mais importante é esse espírito correto de como lidar com eles, e de falar isso para eles, você é forte, nós somos chamados para ser xingado mesmo, as pessoas vão nos tratar mal. Quantas histórias nós não conhecemos de cristãos que foram para outros lugares e foram mortos? O marido, qual que é a história? Tem uma família muito famosa. O marido foi morto, a mulher ficou lá e pregou o Evangelho e todo mundo se converteu. Aí a gente leva um xinguinho na escola, não estou aguentando. Não, nós fomos chamados para ser forte, nós somos chamados para ser xingado mesmo, vamos nos tratar mal e a gente vai aguentar e não vai responder na mesma moeda, porque nós somos crentes. Ô pastor, é só para complementar o caso do nosso filho, aqui, Oi, eu sou baixinha. O caso do nosso filho foi uma criança de 12 anos que é trans e a família não sabe, né, aqui na cidade. E aí ela procurou o nosso filho na escola para confessar que é trans, né, e que não vai mudar, embora a família não saiba. E aí ele disse, você sabe que a Bíblia diz que isso está errado. A Bíblia diz que homem é para mulher e mulher é para homem. E aí? Eu não vou deixar de ser seu amigo, mas isso está errado. Então, ela pegou isso, ouviu dele e disse para ele, eu posso fazer o quê? Aí ele disse, mas ele é católico, ele disse, mas você é coroinha da igreja. E como você está na igreja sendo coroinha, sabendo que você está fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Ela pegou isso, contou às outras amigas e aí eles se juntaram e começaram a falar, você é homofóbico, e sua família é homofóbica, né? Então foi daí que surgiu, né, essa pergunta do meu esposo. Entendi, pressão, né? É dose, é isso mesmo, é o que eu sofro também. Seu machista, só que o seu filho tem 12 anos, né? É dose. Eu vou falar mais sobre isso no homeschooling, né? Mais alguma pergunta, pastor? Eu acho que o senhor deveria mudar esse estilo de pregação tão forte assim, né? Calma. Ser mais maleável. Vamos deixar... Falar isso para ele, né? Vamos deixar parar agora, às 16 horas, nós continuamos e aí seguimos em frente com a graça de Deus. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, que a Tua bondade continue, ó Deus, nos auxiliando, nos conceda uma parte dessa tarde que teremos de descanso, de comunhão também, que a Tua graça esteja entre nós, nos abençoando, e que mais tarde, Senhor, estejamos aqui também para crescermos em graça e em conhecimento. Abençoe a todos que estão aqui presentes, que também possam ser enriquecidos, Senhor. Em nome de Cristo, amém. Deus abençoe e até mais tarde, se o Senhor assim